Olá, querida igreja, tudo bem com você? Pastor Lúcio por aqui para nossa rodada semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu tenho certeza que você está aqui, ou porque você está assistindo essa transmissão aqui do Parque Arariba, ou então porque você realmente escolheu estar aqui junto com a gente para a gente bater um papo sobre essa lição da Escola Sabatina. Quem sabe você está aqui no canal da igreja do Parque Arariba, ou então você está junto comigo no meu canal, o canal Pastor Lúcio Bergamo, ou Lúcio Bergamo, acho que é assim que a gente encontra ali. Mas é muito legal a gente bater um papo sobre essa lição da Escola Sabatina. Digo para você, estude a lição da Escola Sabatina, tá aqui, ó, para você. Lição da Escola Sabatina dos adultos, lição da Escola Sabatina dos jovens. Vou te falar uma coisa. Esse final de semana eu tô aqui na Campal Jovem. Lógico, eu tô gravando essa lição um pouco antes, para que você tenha esse conteúdo, mas estou nesse momento na lição, ou melhor, na Campal Jovem, e eu tenho que te falar que foi muito legal poder estudar um outro conteúdo que não só a lição dos adultos, mas também a lição dos jovens. Interessante é porque a lição dos jovens, ela falou essa semana exatamente sobre a característica das três mensagens angélicas, como é que esse tema se alia aos finais dos tempos, ou o tempo que a gente está vivendo e o porquê nós aqui devemos sim seguir ao Deus Todo-Poderoso, da forma como nós devemos fazer e quem somos nós no meio dessa mensagem que Deus colocou para que fosse pregada, fosse anunciada. Eu estou aqui no meu estúdio de novo, te falei, estou aqui para a gente começar nosso resumo da lição da Escola Sabatina, nosso comentário da lição da Escola Sabatina, mas você percebeu que eu estou vestido diferente, né? Eu normalmente não fico aqui terno e gravata, nem mesmo social, mas eu tô hoje de um jeito diferente. Eu tô com meu blusão aqui da Missão Caleb, porque eu tô agora na Campal Jovem, um lugar separado lá na Fazenda Itaipava, para que todos que quiserem, né, obviamente, possam participar desse encontro especial. A Campal Jovem é um encontro especial só para jovens ou do Ministério Jovem. E está acontecendo ali na cidade de Eldorado, na Fazenda Itaipava, que pertence à Igreja Adventista. Nós temos ali um momento muito especial, onde a gente vai abrir a Bíblia, onde a gente vai ensinar sobre Deus para os jovens. E eu tenho certeza que vai ser bênção para todos eles que toparam, que foram. E lógico, eu já tô com a minha camiseta, ok? No meu blusão da Missão Caleb, para a gente já sonhar com a Missão Caleb. A gente dessa vez não vai fazer aqui no nosso distrito, mas os jovens aqui estão indo para uma outra área fazer então com que a Missão Caleb seja o que ela aconteça ali. Ponto importante, você e eu precisamos nesse momento focar e orar por esses jovens que estão lá acampados, não estão aqui junto com a gente hoje, mas que eles estão sim acampados ali, tentando ouvir falar sobre esse Deus que é todo poderoso. Eu tenho certeza que ele vai falar e que você na sua casa, você junto comigo pode sim interceder para que esses jovens também possam ser tocados pelo Senhor. Vamos fazer uma coisa? A gente vai começar agora orando por eles, pela Campal Jovem, mas eu vou te convidar também para orar também pelo nosso estudo da lição da Escola Sabatina, que eu tenho certeza que vai ser bênção hoje, mais uma vez. Então faz uma coisa, por favor, baixa a cabeça, fecha os olhos, vamos falar com Jesus? Deixa eu voltar a câmera para o lugar certo, pronto. Vamos falar com Jesus? Fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos orar. Pai querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado porque nós estamos juntos aqui mais uma vez para abrir a sua palavra, para estudar a lição da Escola Sabatina e porque nós aqui temos tanto a aprender a partir da sua Bíblia. Cuida da gente e nos abençoa, te imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, começando o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, mais uma vez, a forma da gente conseguir compreender o que Deus tem para falar para a gente a partir das profecias. Então, por isso... a minha câmera... achei ela. Por isso, a gente aqui vai agora direto para o texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, que é o nosso verso para memorizar, onde eu convido você para abrir a sua Bíblia aí. Lá na minha lição está escrito assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse texto ele tem uma mensagem muito importante e é por isso que eu tenho aqui que chamar você a essa reflexão. Primeira coisa que esse texto está falando para a gente: quem dá pra gente o espírito daquele que é transformado por Jesus, aquele que aceita ser um cristão, é Deus. Não dá pra você achar que você foi quem desenvolveu no seu coração um cristianismo, que você é bom o suficiente, ou que você cresce o suficiente quando você é isso, você é aquilo, porque não é assim que funciona. Quem dá pra gente os atributos que nós temos é o Deus Todo-Poderoso, exatamente o Deus que você adora, esse Deus quem está hoje cuidando da gente e mudando o nosso propósito, mudando o nosso espírito para que a gente esteja cada vez mais pertinho do Senhor. Segunda coisa
é que Deus, quando muda seu coração, Ele não coloca no nosso coração espírito de covardia. Gente que tem medo, gente que aí fica com temor de falar, de pregar. Não, essas pessoas, elas na verdade não foram ainda transformadas, mas Deus, quando nos chama para estarmos aqui ativos, ouvindo, falando, na verdade, sobre o Evangelho dele, Ele nos chama para um espírito de pregação do Evangelho, de poder, de amor e, lógico, da moderação. Deus aqui chama a gente para sermos moderados no sentido de sabermos exatamente o que nós podemos e o que não podemos fazer, mas o foco é sempre a adoração ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então vamos começar? A lição da Escola Sabatina dessa semana traz pra gente duas histórias, eu já vou citar elas aqui pra gente poder já conversar sobre o assunto. A primeira das histórias está ali no livro, está ali no livro de Daniel. Fala exatamente sobre aqueles 3 homens que foram jogados dentro da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, os 3 amigos de Daniel que recebem esses nomes que não eram os nomes judeus deles, esses aqui são os nomes pagãos deles, mas Ananias, Azarias e Misael, eles escolhem estar ao lado de Cristo. Esses 3 jovens, eles têm uma história bastante complexa. Vamos lá, primeiro para a gente poder entender um pouco sobre o que acontece nessa história. Antes de eu falar sobre a história, a segunda história que a lição propõe para a gente estudar é sobre uma ocasião quando Pedro foi preso. E a gente já volta ali para falar sobre ela, sobre o Novo Testamento, o livro de Atos, tá bom? Então vamos lá. Daniel no capítulo 2 e no capítulo 3 existem 2 histórias que são correlatas, elas acontecem juntas. No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e ali ele fica perturbado, ele não consegue compreender aquele sonho. Na verdade, não consegue nem lembrar daquele sonho, né? E ali ele coloca para que os sábios do reino possam então vir e contar para ele o que ele tinha sonhado. Engraçado porque nenhum deles consegue e eles falam, olha, o que você está pedindo para a gente não é possível, não tem nenhum ser humano que possa dar para você o que você sonhou. Aí a história vira exatamente para Daniel, porque o rei fica muito bravo com aquela afirmação e manda matar todos os sábios, já que eles não serviam para fazer aquilo, então eles não serviam para nada. E quando Daniel sai, então, Daniel, na verdade, se posiciona na frente do chefe da guarda, dizendo assim, olha, não precisa me matar não, porque eu consigo essa resposta. Como é que ele conseguiria a resposta? Ele conseguiria a resposta buscando em Deus a resposta, com as perguntas que ele faria a Deus. E agora Deus então responde a Daniel dizendo, olha, o rei sonhou assim, 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 e conta tudo para ele. Daniel vai à presença do rei e fala assim, olha, você sonhou com isso, com isso, com isso, e agora o significado disso tudo Deus também me deu. E Deus entregou dizendo que tudo o que ele te mostrou vai acontecer. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Vai acontecer, e ao acontecer essas coisas, você precisa saber, rei, o que significa cada um dos estágios daquela estátua que Deus te mostrou. E ele fala sobre a cabeça de ouro, o peito de prata, o tronco ou o abdômen de bronze, depois as pernas de ferro, e por fim ele chega numa parte que seria ali uma mistura. E aí Deus descrevendo para o rei, depois Daniel descrevendo ao rei o que é que estava acontecendo, ele ouve exatamente o que é que eles deveriam saber sobre a passagem histórica de cada um dos elementos. A primeira coisa que eu preciso saber, e aqui eu estou na lição de domingo, é que quando eu estudo a Bíblia Sagrada, eu preciso compreender como Deus pensou a Bíblia. Não dá para a gente tentar querer compreender a profecia bíblica sem abrir os olhos para como Deus contou para a gente a profecia. A profecia bíblica ela tem que ser compreendida a partir de uma perspectiva histórica. Ou seja, nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos a profecia bíblica do ponto de vista historicista, o que significa que, quando nós olhamos para as profecias, nós também entendemos que Deus, ele conta ou ele trabalha através dos momentos históricos, ou de como a história vai decorrendo. Em nenhum momento, Deus dá para os profetas coisas que são lá muito do futuro, ou então muito do passado, ou então ele coloca todas as profecias em uma das áreas, ou no futuro ou no passado. Olhando a nossa perspectiva, as profecias elas estão, na verdade, espalhadas por meio da história, não simplesmente no passado ou não simplesmente no futuro. Isso significa que Deus é o dono de toda a história. E quando a gente vai compreender, nós precisamos compreender com uma perspectiva historicista. Se alguém algum dia te falar sobre compreensão profética
futurista ou preterista, você precisa entender aí que essa pessoa não está indo no caminho que a Bíblia fala. Afinal de contas, quando a Bíblia fala pra gente sobre a compreensão profética, quando ela fala pra gente sobre profecia, ela está falando pra gente de um ponto de vista que Deus sempre fala, que é o ponto de vista histórico, historicista. O que, de novo, significa que Deus comanda todas as coisas do universo, inclusive o tempo decorrendo a partir do momento quando ele falou para a gente da história. Por isso eu vou aqui para nossa compreensão. Quando Deus dá para Daniel, ou melhor, para Nabucodonosor, aquele sonho, depois dá a compreensão para Daniel, Daniel está pelo menos 500 anos antes de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo até a gente, 2.000 anos. 2.500 anos atrás, Deus falou assim, olha, as eras da história serão divididos em reinos, e os reinos são Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, Roma, depois então a Europa dividida, mas o ponto principal de todas essas divisões não tem que ver exatamente com Deus falando pra gente que reinos importantes passariam, mas tem que ver com o último ponto da história, que eu já volto lá. A lição da Escola Sabatina cita pra gente uma curiosidade bastante interessante, que é como exemplo o nome do reino, da casa do reinado lá da Inglaterra. São poucos os reinados que nós temos hoje no mundo, e ao falar sobre reinados eu preciso citar os reis ou rainhas da Inglaterra. Nós tínhamos uma rainha, agora existe um rei na Inglaterra. E essa casa onde acontece a monarquia britânica, ela é chamada de Castelo ou Casa de Windsor. Windsor, um nome inglês, um nome tipicamente britânico. Entretanto, esse nome ele só foi aceito, ele só começou a ser usado em 1917, se eu não me engano, com o pai da Rainha Elizabeth II, aquela que dominou a Inglaterra durante tanto tempo, antes agora do rei Charles, que é quem domina a Inglaterra. Só que essa curiosidade ela é interessante porque antes do pai da Rainha Elizabeth II, o nome da casa britânica ou do reinado britânico era a Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. Saxe-Coburgo-Gotha. O que são três nomes de uma vez como um nome composto? Esse sobrenome, composto de três nomes importantes, são os últimos três nomes, ou os mais importantes entre eles, dos reinos que foram se juntando para que então eles pudessem ter o tal do Reino Britânico. Não é possível você entender que a Europa, ou então a forma como o mundo hoje é composto, foi composto simplesmente por causa de um rei, por causa de um reino. Mas até mesmo a Bíblia conta isso pra gente, que os pés da estátua estavam ali divididos em barro e ferro. Coisas que não se misturam completamente, mas que eles podem ser colocados juntos. Agora, quando eu olho para a profecia, eu preciso entender que o que Deus está dizendo para a gente é que a história aconteceria no meio de tudo aquilo. E é por isso a precisão histórica. Deixa eu te falar sobre o ponto mais importante deles, que a lição ela só cita para a gente a partir da semana que vem, mas eu já vou colocar aqui, tá bom? O ponto mais importante da tal estátua de Daniel no capítulo 2 não é nenhum daqueles reinos ali, mas é a pedra que é jogada depois sem mãos em cima da estátua, e quando ela bate na estátua, toda a estátua se esmiuça, ela some simplesmente, porque agora a estátua é a representação de um reino passado, mas a pedra é o reino de Cristo Jesus que domina todas as coisas, percebe? O ponto principal dessa visão não é a estátua, mas é, na verdade, o reino que virá para dominar toda a terra. Eu continuo agora para a lição de segunda-feira, porque agora a gente vai para a cena que acontece logo depois. E qual que é a cena que acontece logo depois? Quando Nabucodonosor tem aquele sonho de uma estátua totalmente dividida, ele para e fala assim, não quero uma estátua dividida, eu quero na verdade dominar todo o reinado. E para dominar todo o reinado, ele tinha então que sonhar com uma estátua diferente, não uma estátua com partes diferentes, mas uma estátua que fosse completa. Então ele manda criar uma estátua que fosse completamente de ouro. E aqui agora ele ajunta todas as pessoas importantes do reino. E agora quando ele ajunta todas as pessoas importantes do reino, ele manda que sejam tocados alguns instrumentos numa sequência certa, como se fosse uma grande orquestra, e ao terminar de tocar essa orquestra,
liderados daquele rei, deveriam fazer alguma coisa. E o que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam se ajoelhar e adorar a tal da estátua. Eu achei muito interessante como a lição coloca aqui, porque aqueles jovens, Misael, Azarias e Ananias, poderiam ter fingido simplesmente, vou amarrar meu sapato aqui enquanto essa música está tocando e tá tudo bem, vão achar que eu estou adorando. Mas eles não fazem isso. Eles não se colocam numa condição de parecer que estão adorando uma coisa que eles não adoram. Afinal de contas, a adoração não deve acontecer só dentro do meu coração, mas ela deve ser explícita, deve ser clara. Em todas as vezes que alguém olhar para um adorador do Deus Todo-Poderoso, precisa encontrar ali um adorador do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu usar um exemplo aqui bem bobo. Você com certeza já deve ter comido em algum restaurante, em algum lugar por aí, até mesmo em algum lugar, sei lá, uma praça de alimentação, onde você sentou ali, tinha muitas outras pessoas em volta de você. E ao olhar essas pessoas, você teve algum tipo de vergonha, ao invés de orar claramente, você fez ali alguma coisa para poder orar. A gente tinha um professor na faculdade de teologia, o pastor Alberto Tim. Ele falava assim, você já viu como é que o povo ora? Eles param assim para orar, eles colocam a mão na cara, se cobrem, e se coçam, e se coçam. Parece que eles estão extremamente envergonhados de demonstrar que tem um Deus Todo-Poderoso, que eles adoram a Deus. Agora, como é que foi na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles três amigos que também eram amigos de Daniel. Daniel, curiosamente, não está na cena aqui, mas não é importante de parar para pensar nisso. Mas os três, eles se colocam frontalmente contra qualquer tipo de adoração. Olha só o chamado de Cristo. Ele está dizendo para mim e para você, a partir dessa história, que nós devemos sim frontalmente ir contra qualquer tipo de adoração que não seja adoração ao Deus Todo-Poderoso. E aqui nós então chegamos em um momento bastante importante, porque quando nós falamos na lição de terça-feira sobre a adoração a qualquer outra coisa que não seja a Deus, nós deveríamos viver adorando somente a Deus e deixar para lá qualquer outra coisa que fosse colocada para a gente como uma sugestão de adoração. O que é que esses três amigos fazem? Eles se mantêm fiéis, mesmo frente à morte. E aqui nós temos, na verdade, um tipo, ou seja, uma ilustração daquilo que vai acontecer em algum tempo, em pouco tempo daqui para frente, porque a história bíblica conta pra gente que nós seremos colocados frente a juízes, frente a pessoas que não adoram a Deus, que estão muito distantes da adoração a Deus, mas seremos perguntados, e agora, você adora qual Deus? E nós deveremos manter a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso, a nossa firmeza, porque nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso. O sonho de Deus é que nós sejamos fiéis, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, foram ao não se acovardar, mas ao se manter fiéis na adoração do Senhor. Isso tudo colocado, o chamado de Cristo para mim e para você é: sejamos fiéis. As cenas da história da Terra estão se aproximando, ou melhor, do final da história da Terra estão se aproximando. E nesses últimos dias é muito importante que a gente aqui saiba de que lado nós estamos. Afinal de contas, é muito fácil dizer que é cristão. É muito fácil hoje em dia você assumir uma bandeira de Cristo, usar uma camiseta, usar uma blusa e dizer a todo mundo assim: eu sou de Cristo, mas você na verdade não ser cristão verdadeiro. Por isso, o chamado de Cristo Jesus para minha e para a tua vida é: sejamos fiéis ao Senhor. Essa fidelidade já tem que ser explícita, não tem que ser simplesmente um fingimento. Afinal de contas, quando nós aqui estamos fingindo, nós estamos adorando ao outro Deus. Eu me lembro de alguém que dizia assim sobre essa diferença entre o bem e o mal, essa luta que existe entre o bem e o mal, dizendo assim pra gente uma vez: que muita gente por aí acha que consegue enganar a Deus, mas na verdade, quando a gente se coloca na falsa adoração, nós já estamos adorando ao inimigo. Por quê? Quando você está em cima do muro fingindo que você é alguma coisa, você já é do diabo. Afinal de contas, o muro quem construiu para dividir foi o diabo. Deus queria todos do lado do bem, Deus queria todos do lado dele, mas o diabo começou a dividir as coisas. Ou seja, se você não está no caminho correto, você está no caminho do inimigo.
O chamado de Cristo é para que a gente aqui esteja no caminho dele. A lição cita aqui 2 trechos que são essenciais. Um deles é o próprio Jesus dizendo, Mateus 12, no verso 30, diz assim, ó, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Esse texto é importantíssimo. Agora, a adoração, ela é muito importante. Afinal de contas, quando Deus, lá no Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, ele fala pra gente sobre o tipo de adoração que ele gostaria pra gente, ele está realmente dizendo que os verdadeiros adoradores adoram a Deus com 2 coisas. Lembra do texto? Tema a Deus e dei glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra, as fontes das águas. Esse daqui é o texto que está ali em Apocalipse 14, só que logo em seguida existem as características daquele grupo que continua adorando a Deus nos últimos dias. E ali está em Apocalipse 14, verso 7, que fala assim, ó, temam a Deus. Não é esse daqui não. É o outro texto que fala pra gente exatamente, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, também não é esse. Cadê? Eu não vou encontrar aqui agora, mas lá em Apocalipse, no capítulo 14, existe o texto que diz exatamente que aqueles que seguem a Deus são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E aqui vem um ponto importante, afinal de contas, guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus são pontos muito importantes. Todo mundo diz que tem a fé em Jesus, apesar disso daqui não ser exatamente o que o anjo está falando. Apocalipse 19, no verso 10, fala que a fé em Jesus, o testemunho de Jesus, é o próprio espírito da profecia, é a compreensão e a profecia nos últimos dias. Entretanto, quando a gente fala sobre guardar os mandamentos, muitas pessoas por aí têm problema de guardar os mandamentos de Deus. E existe um ponto principal no meio dos mandamentos que é citado aqui, que é importante que eu levante aqui. Afinal de contas, nos últimos dias não dá para você ser um crente mais ou menos, um crente que se finge de cristão. Porque ou você é de Deus e guarda e adora Ele no sábado, ou então você é de qualquer outra coisa. Mas o sonho dele é que você seja um adorador de Deus também no sábado. A adoração a Deus ela tem que acontecer em todos os dias, mas o sábado é o dia que Deus escolheu como um sinal. E aqueles que não forem sinalizados ou marcados por Deus serão marcados pelo outro poder, que é o próprio diabo, o próprio inimigo. Por isso, eu e você precisamos ter o nosso lado, precisamos saber de que lado estamos. A lição da Escola Sabatina traz pra gente primeiro essa história, a história ali de quando Misael, Azarias e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, são os mesmos 3 que tomam ali nomes pagãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes em adoração aos outros ídolos, porque eles não tinham capacidade de escolher que nome eles teriam, porque eles eram escravos, mas eles podiam sim se posicionar. E é engraçado porque eles viram para o próprio rei e diziam assim, rei, se você quiser me jogar dentro da fornalha, pode jogar. Se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Agora, se Ele não me salvar, eu vou continuar adorando a Ele. Talvez esse tipo de fé seja necessário nos nossos dias. E muitos de nós, infelizmente, estamos perdidos, distantes desse tipo de fé que Deus gostaria da nossa vida. Vamos lá para a segunda história? A segunda história está ali em Atos, no capítulo 12, nos versos 1 a 17, é quase o capítulo inteiro, se não for o capítulo inteiro, mas é ali em Atos, no capítulo 12, conta a seguinte história. Em um dia, na verdade, Atos, no capítulo 12, começa contando pra gente que muitos dos apóstolos, discípulos de Jesus, estavam sendo presos e todos eles estavam sendo perseguidos por causa da pregação do Evangelho. E ao serem perseguidos, alguns deles eram mortos. A Bíblia fala pra gente, lá no comecinho, logo lá no comecinho do capítulo 12, é o seguinte, ó, o rei Herodes começou a prender alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar, inclusive, à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, ele então prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Agora eu mudo aqui e te conto a história. Durante essa festa dos pães sem fermento, a Bíblia conta pra gente que Deus então interage, ou ele age de acordo com o que era a vontade dele para salvar aquele homem chamado Pedro. Pedro está preso e agora, como Pedro era alguém muito famoso no meio do cristianismo, no meio das pessoas que adoravam a Deus claramente ali, então Herodes toma ali suas
doses de cautela. Como é que ele faz isso? Ele coloca alguns guardas para prender a Pedro. Então ele tinha 4 grupos de homens que estavam ali se revezando para deixar Pedro preso. Como é que eles faziam? 2 deles na porta e 2 deles presos a Pedro, ou seja, acorrentados ao prisioneiro. Então, durante uma das noites, Pedro, ali preso, acorrentado a 2 guardas, ele dorme tranquilamente. E esse é o primeiro ponto, afinal de contas, que tipo de medo você tem? Quando a gente fala sobre adoração a Deus, se você estiver realmente adorando ao Deus Todo-Poderoso, que tipo de medo você tem? Pedro, mesmo preso, ele não tem medo, ele simplesmente encosta e dorme. Afinal de contas, toda a direção de toda a história da Terra pertence a quem? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é aquele que dirige a história da Terra? Quem é aquele que mostra pra gente onde nós devemos ir, onde nós não devemos ir? É o Deus Todo-Poderoso. É só Ele quem guia a nossa vida, é só Ele quem está na frente, fazendo todas as coisas acontecerem da forma como Ele gostaria. Volta para a história. Pedro, dormindo tranquilamente, de repente é acordado por um anjo. E o texto fala que o anjo não simplesmente tem que vir e chamar a Pedro, não simplesmente acende uma grande luz na frente de Pedro, mas ele tem que tocar Pedro no corpo dele, como se fosse ao lado assim, para chamar a Pedro, dizendo assim: Pedro, vamos lá, levanta, vamos embora. E aí Pedro então acorda, meio que ainda sonolento, sem conseguir entender se aquilo é uma visão, se aquilo ali realmente está acontecendo, e ele olha para as cadeias, para as correntes que estão nele, as correntes simplesmente caem. Ele então agora está livre, e agora ao estar livre ele se levanta e o anjo fala assim: vamos, Pedro. Os guardas não fazem nada, os guardas ficam lá jogados, ou então na mesma posição que eles estavam, quem sabe também estivessem dormindo. Pedro se levanta e passa pelo portão, porque o portão abre sozinho. Os outros 2 guardas que estavam no portão para proteger aquele prisioneiro também não percebem que Pedro está saindo. Mas Pedro sai e começa a caminhar na direção de uma das ruas lá, até quando o anjo some. Então Pedro toma a direção de uma das casas que ele conhecia. A casa... me fugiu o lugar que ele foi. Ele foi exatamente para a casa... Cadê? Ele estava dormindo, depressa, levante-se. Pedro então foi na direção da casa de João, aquele João Marcos, né? Fugiu, minha cabeça está ficando difícil aqui por causa do cansaço. Mas vamos lá, Pedro vai para a casa de João Marcos e ao chegar na casa, na verdade da sogra de João Marcos, ele é recebido por uma das servas que estavam ali, que quando ouve a voz de Pedro lá de fora, fala assim: olha, Pedro está na porta, e as pessoas nem acreditam nela. E eles começam a falar assim: não, essa mulher tá doida, tá bêbada, tá morrendo de sono. Mas na verdade era Pedro do lado de fora. E quando eles percebem, abrem a porta, Pedro entra, conta tudo o que aconteceu, então eles ficam incrédulos, eles desacreditam daquilo que aconteceu, mas Pedro reforça falando assim: não, realmente aconteceu isso comigo. E agora eles todos se levantam glorificando a Deus e Pedro sai dali e vai se esconder em outro lugar. Percebe o que é que aconteceu aqui? Mesmo em meio à prisão, mesmo em meio à dificuldade que se colocava na presença de Pedro, Deus tinha um plano para eles. Quantas vezes a gente tem medo e a gente não fala sobre o Senhor? Ou na verdade a gente ouve falar sobre pessoas que estão sendo mortas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão já hoje, né, por causa da pregação do Evangelho, passando por dificuldades muito grandes e nós aqui nos escondemos cada vez mais. A gente fala menos ainda que nós somos cristãos quando essas dificuldades aparecem, mas Deus continua insistindo pra gente que nós precisamos, na verdade, nos colocar, nos apresentar. O chamado de Deus não é para que a gente se esconda, mas o chamado de Deus é para que a gente apareça, porque afinal de contas nós fomos colocados nessa terra com o objetivo de pregar sobre esse Deus Todo-Poderoso. Deixa eu puxar para você um texto que está aqui na lição dos jovens, e eu acho que esse texto vai ser bem importante para a gente. A lição dos jovens nessa semana fala exatamente sobre as 3 mensagens angélicas, o mesmo tema que nós aqui estudamos. E ao ir para a lição dos jovens, eu encontro um texto de Ellen White, deixa eu encontrar aqui, que fala assim. Cadê o texto de Ellen White? Vou encontrar, peraí que eu já vou encontrar ele. Na lição de quinta-feira, na lição dos jovens, está escrito assim, ó:
Em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra a mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Não existe nenhuma outra obra tão grande em importância. Eles não devem permitir que nenhuma outra coisa absorva a sua atenção. Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 20. Nós muitas vezes ficamos pensando que é impossível pregar o Evangelho por causa das coisas que se apresentam para a gente, talvez as dificuldades, talvez as lutas, talvez a possibilidade de sermos presos, mas na verdade nós não temos que nos preocupar com as coisas que parecem dificultar a pregação ou até mesmo torná-la como impossível, mas na verdade a nossa atitude melhor é focar na capacidade de Jesus em nos usar para impactar o planeta. Apenas algumas pessoas da época de Cristo, ou aqueles 12, tirando obviamente o Judas, o traidor, e sim o outro Judas que foi chamado para o lugar dele, aqueles 12 simplesmente fizeram a mudança no mundo inteiro. Não porque eles eram poderosos, mas porque eles se deixaram ser usados pelo Espírito Santo. Olha só o que é que Deus está chamando você para fazer. Ser usado, ser usada pelo Espírito Santo. O chamado de Cristo é que nós aqui nos coloquemos, que a gente se apresente como aqueles que estão prontos para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Deixa eu puxar aqui de novo a nossa lição dos adultos, a lição número 12 que nós estamos estudando, e eu vou agora para a nossa lição de quinta-feira. Porque nos últimos dias, a Bíblia fala pra gente que um grupo de pessoas será marcado com a marca de Deus e outro deles será marcado com a marca da besta. Qual é a marca de Deus e qual é a marca da besta? A Bíblia é clara em mostrar pra gente que a marca da besta é o domingo. E é por isso que Deus, nos chama para que a gente se apresente fazendo, ou melhor, guardando o sábado. Afinal de contas, a marca de Deus é o sábado. É a guarda do sábado que vai ser tão importante nos últimos dias. Esse chamado é muito importante para a gente porque faz todo o sentido. O sábado não é simplesmente mais um dia, não é só um dia bonitinho, não é mais um dia onde eu posso parar o que eu estou fazendo, mas é sim o dia de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Não dá para você aí dizer que é um cristão se você não guarda o sábado. Afinal de contas, o chamado é para adoração. Quando eu pego as ferramentas que foram colocadas para a gente durante toda a lição, nessa lição número 12, eu entendo que o contexto final do livro do Apocalipse é a adoração. A pergunta principal é a que Deus você tem adorado. Afinal de contas, nós podemos colocar todos os deuses ou qualquer ser como Deus na nossa vida, mas em nenhum momento nós podemos esquecer que o único Deus que merece e que precisa ser adorado é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus de Isaac e de Jacó, aquele mesmo Deus que está pronto para cuidar de você. Abre agora a tua mente, entende aí, o ponto central é adoração. É por isso que eu digo para você, não se esqueça, o sábado é sim, ou ele será, a marca de Deus nos últimos dias, porque é só nele que nós encontramos o contexto da adoração na guarda dos mandamentos. E por que os mandamentos são tão importantes? A característica do remanescente, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Esses pontos são essenciais para que a tua mente e a minha mente sejam abertos para a gente compreender a profecia bíblica. Vamos lá, de novo. O tema central de toda essa lição da Escola Sabatina é alusões, imagens e símbolos para a compreensão da profecia. Esse é o tema. Se você entendeu que esse é o tema principal, então veja, um dos principais, ou talvez o principal tema para que você aí tenha a mente aberta e compreenda o amor de Deus e o que Ele fez por você é entender que Ele está pronto para ser adorado. E é só assim que você aí pode alcançar a sua salvação. A salvação não vem da gente, mas vem quando nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, então Ele pode dar para a gente a salvação. Olha só que coisa maravilhosa, Deus tem um plano, o plano da salvação, e Ele será entregue, será usado para nos salvar, desde que nós aqui estejamos, sim, entregues nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Preciso parar de falar, preciso orar com você, porque meu tempo já acabou. A lição da Escola Sabatina dessa semana já é a lição número 12, você precisa olhar para a sua lição
e me responder. Você já tem a lição do trimestre que vem? É muito importante que você aí já tenha comprado ou então que tenha o aplicativo da lição no seu tablet, no seu celular, para que você também estude a lição da Escola Sabatina. Estude a lição da Escola Sabatina, porque ele é muito importante e vai te fazer crescer no caminho do Senhor. Vamos lá? Vamos falar com Jesus? Feche os olhos, baixa a cabeça, vamos orar. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, por favor, Deus, nos ajuda a aprendermos a estar aqui em adoração, no caminho e sempre ouvindo a sua voz. Cuida, por favor, daquelas pessoas que estão acampadas, cuida, por favor, daqueles que estão aqui nas igrejas e ajuda para que a sua vontade, o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, possa sempre nos alcançar. Agora, Deus, por favor, abre as portas dos céus, derrama a bênção sobre a gente e fala sempre ao nosso coração para que nós possamos compreender a sua profecia e entender que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Até semana que vem.